Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal QAlizando, canal 100% voltado à área de qualidade de software. Eu sou o Tony D e esse é o curso do Zero ao QA. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de testes, o que eles são, quem os aplica, tudo isso hoje no do Zero ao QA. Você está preparado? Então, simbora! Mas antes de partir para a aula, eu gostaria de mostrar para vocês como é que vai funcionar a nossa aula. Primeiramente, a gente vai apresentar o nome do teste, o que ele faz, como ele funciona, se ele é um teste do tipo caixa preta ou se ele é um teste do tipo de caixa branca e quem é o responsável por aplicar esse teste. E antes que vocês me perguntem que raios são caixa preta e caixa branca, eles são tipos de testes, cada um deles com um propósito. O propósito do teste do tipo de caixa branca é avaliar o código do software. Então, nesse tipo de teste, a gente tem acesso ao código e com a ajuda de algum framework ou até mesmo manualmente, a gente valida se esse código está atendendo às especificações técnicas, se ele está atendendo o que foi pedido no escopo do projeto, entre outros. Já os testes do tipo de caixa preta, nós não temos acesso ao código do software. Para nós, o código do software é uma caixa preta. O propósito desse tipo de teste é avaliar critérios de aceite, se o que foi definido pela equipe de produtos está presente no software e por aí vai. Então, de forma reduzida, teste de caixa branca, testamos o código do software. Teste de caixa preta, testamos o software em si, sem ter acesso ao código, como se fosse pela perspectiva do usuário do nosso software. Agora que ficou mais claro o que é teste de caixa branca e o que é teste de caixa preta, vamos para o primeiro tipo de teste da nossa aula. Que é nada mais nada menos que o teste funcional. Ele é um teste do tipo caixa preta e quem aplica ele geralmente somos nós QAs. Nesse tipo de teste, a gente valida o software pela perspectiva do usuário, validando critérios de aceite da equipe de produtos e procurando bugs de forma funcional. Não temos acesso ao código em si, mas testamos todas as camadas do código. Então esse tipo de teste você já está careca de saber, já abordamos ele em outras aulas. A gente valida critérios de aceite, procura bugs funcionais, valida se todas as funcionalidades estão ali funcionando do jeito que deveria. Assim como o nosso boneco de crash test, que valida a segurança do veículo, ele pode ser feito em um ambiente controlado, um ambiente de testes, como no ambiente de produção. Pode ser feito de forma manual ou automatizada. Lembrando que temos aulas dedicadas aos testes funcionais no canal. Os links estarão na descrição do vídeo. E já que o teste funcional é o teste do QA, fica aí algumas sugestões de ferramentas de teste automatizado para vocês. Não são as únicas que existem milhares de outras, mas essas eu já utilizei, recomendo. Tá bom. Então, o nosso segundo teste da aula de hoje é o teste unitário. Ele é um teste do tipo caixa branca e é aplicado pelos desenvolvedores. Nesse tipo de teste, o desenvolvedor, com a ajuda de frameworks e mocks, testa a menor parte possível do software, validando entrada e saída de dados por ele. Esse tipo de teste é de extrema importância para a qualidade do software, pois durante eles, o desenvolvedor consegue encontrar gaps na programação, melhorar a forma de escrita, encontrar bugs e, antes que ele termine o programa e envie para os testes do QA, ele já consegue eliminar metade dos bugs, metade dos gaps, metade dos defeitos do software ficam nessa etapa de aplicação dos testes unitários. Então ele é considerado um dos testes mais importantes para a qualidade do software. Seguindo a mesma linha dos testes unitários, para o mundo front-end, além dos testes unitários que validam a lógica do software, a gente tem também os testes de componente, no caso do web, teste instrumentado no caso do Android e o teste de UI no caso do iOS. Que a ideia é basicamente a mesma. Com a ajuda de frameworks de teste e de mocks, o desenvolvedor valida a entrada e a saída de uma menor parte testável possível, só que no caso desses testes, ao invés de ser pedaços de código, são componentes. Componentes web, componentes de aplicativos. E a ideia é a mesma, pegar a maioria dos bugs e gaps e também melhorar a forma de desenvolver o código. Nosso próximo teste é o teste integrado. Ele pode ser tanto de caixa branca quanto de caixa preta. Bom, mas espera aí, por que ele pode ser tanto de caixa branca quanto de caixa preta? Bom, o nosso teste funcional que nós QAs aplicamos, de certa forma já é um teste integrado. Ele testa todas as integrações de back-end, pois a gente valida o software como se fosse um usuário navegando pelo software, como também testa a integração do front-end com o back-end. Por esse motivo eu coloquei aqui que ele pode ser aplicado tanto pelos devs quanto pelos QAs. A ideia desse teste é pegar os blocos de software ou pegar APIs distintas, ligar
umas às outras e validar como elas trabalham em conjunto, se elas estão trabalhando corretamente. O que no caso não aconteceu aí com o nosso amigo guarda-chuva, né? Quando eles integraram o cabo com a parte de cima do guarda-chuva, ele não trabalhou corretamente como a gente esperava. As unidades estão funcionando, só que eles não estão trabalhando em conjunto perfeitamente. Então a ideia do teste integrado é justamente essa: pegar as APIs, pegar o back-end, front-end, pegar todas as partes do software que vão trabalhar juntas e testá-las para saber se juntas elas estão fazendo o que a gente espera. Geralmente nas empresas, cada time desenvolve um pedaço do software. Por exemplo, a gente tem um aplicativo de sistemas bancários. Um vai criar a API de login, um time vai criar a API que traz o saldo do cliente, um outro time vai cuidar da API que mostra o extrato e um outro time vai cuidar da parte do front-end do aplicativo. O que vale no final é todos esses pedaços trabalhando em conjunto. Seria um caos extremo se acontecesse com o nosso aplicativo, o que acontece aí com o guarda-chuva do nosso exemplo, correto? Então, concluindo, o teste integrado é o teste que valida todos os pedaços do software trabalhando em conjunto e é um dos testes mais importantes quando o assunto é qualidade de software. Então vamos para o próximo teste. O nosso próximo teste é o teste regressivo ou teste de regressão. Ele também é um teste de caixa preta, mas também pode ser um teste de caixa branca. E ele também, geralmente, é aplicado pelos QAs, mas o desenvolvedor pode ajudar aí no teste regressivo, se ele achar necessário que a suíte de teste unitário também faça parte da regressão. O teste regressivo é nada mais, nada menos que retestar todo o software, tudo que já foi testado anteriormente, tanto com a ajuda de frameworks de automação, quanto manualmente. Por isso que aí entra também os testes unitários ou integrados do desenvolvedor. A ideia desse teste é simples. Vamos imaginar que a gente subiu uma nova funcionalidade para a nossa tela de login. Só que a gente tem que garantir que todas as outras telas, todas as outras partes do software continuem funcionando perfeitamente. Geralmente, quando a equipe de desenvolvimento sobe uma atualização, implementa uma nova funcionalidade, essa nova funcionalidade pode quebrar outras funcionalidades mesmo não tendo relação direta com elas. Então, apenas incrementando uma atualização no sistema, colocando novas funcionalidades, essa nova funcionalidade pode gerar bugs em outras funcionalidades. Por isso a importância do teste regressivo. Então, o teste regressivo é retestar o sistema. Mesmo que partes do sistema não tenham a ver com o que o desenvolvedor mexeu, precisamos garantir que elas continuem funcionando. Então vamos para o próximo teste. Agora aqui eu tenho uma pegadinha para vocês. Nós temos os testes de carga e o teste de estresse. Em alguns lugares você vai encontrar também como teste de performance. Ele é um teste não funcional. Ou seja, ele não é nem caixa branca e nem caixa preta. O que seria um teste não funcional? Ele não está validando uma funcionalidade em si ou validando o código do sistema. Ele está validando a performance do sistema dado alguma condição extrema. Por se tratar de um teste muito delicado, eu coloquei aqui que ele é aplicado tanto por QAs quanto por devs, mas geralmente ele é aplicado por equipes bem maiores do que só QAs e devs. Nessa equipe tem DBAs, tem analistas de infraestrutura, entre muitos outros que podem participar de um teste de carga. Pois, se aplicado erroneamente, você pode derrubar um sistema ou simplesmente não conseguir colher métrica nenhuma desse teste. Então, a função do teste de estresse é validar quantos usuários simultâneos podem usar o nosso software antes que ele caia, e de carga/performance, validar qual é o comportamento do software dado o uso simultâneo de muitos usuários. Como é que nosso software vai se comportar? Esse teste é muito utilizado por empresas de varejo e de comércio em geral na época da Black Friday, que é quando o sistema tem maior fluxo de usuários, por conta de promoções e porque as pessoas acabaram de receber o 13º, por muitos outros motivos. E nessa época, se o seu site cai porque ele não aguenta este número de usuários, o varejista vai ter um prejuízo que pode custar o ano dessa empresa. Então, antes de iniciar a Black Friday, tem toda uma preparação com teste de carga, teste de estresse. Se o software não aguenta o esperado de usuários para Black Friday, eles aumentam a potência das máquinas, colocam mais máquinas de servidor para aguentar, fazem alguns ajustes back-end no front-end para ter uma performance mais bacana para o usuário, e é para isso que serve o teste de carga, para evitar caídas e comportamentos esquisitos quando temos muitos usuários usando o nosso software.
Como o teste de carga, performance e stress também é aplicado pela gente, fica aí algumas ferramentas para aplicar os testes de stress, carga, performance no software. Esses são os mais utilizados, sendo o JMeter o mais utilizado na área por ser o único open source. Os outros são pagos, então a maioria das empresas usam o JMeter. E o nosso último teste de hoje é o teste de usabilidade. Ele é aplicado pelo PO, pela equipe de produtos, né? E pelos UX, User Experience. Geralmente, esse teste ele é aplicado entrevistando usuários para saber se eles conseguem utilizar o aplicativo, o que eles podem melhorar, o que o público-alvo do aplicativo acha de dificuldade em usar ele. Então, geralmente, eles são entrevistas feitas pelo UX e o PO, visando melhorar a usabilidade do aplicativo ou da página web, entre outros. Aqui vai uma observação, tá? No nosso vídeo eu falei que X teste era aplicado pelo Dev, Y teste era aplicado pelo QA, outro pelo PO, só que isso não é uma regra, tá? Dependendo da necessidade do seu time, pode ser que você como QA possa ajudar o desenvolvedor a realizar os testes unitários. Não é uma regra, eu coloquei aqui só o que geralmente acontece. Então aqui no nosso momento dica eu trago para vocês a pirâmide de teste. A pirâmide de teste visa mostrar quais as proporções de cada tipo de teste que a gente deve ter no software. Então na base vai ter testes unitários, que são aqueles aplicados pelos desenvolvedores. Esses a gente tem que ter o máximo possível e com a maior qualidade possível. Quanto mais melhor, quanto mais cobertura de testes unitários melhor. Ali no meio da pirâmide a gente vai ter os testes integrados, então numa proporção menor que os testes unitários. E no topo da pirâmide a gente tem os testes funcionais, que são aqueles caixa preta que nós QAs aplicamos. Mais acima ainda eu colocaria uma pequena fração de testes manuais. A ideia do teste manual é só validar a primeira vez que o software aparece para o QA, validar a nova funcionalidade e assim que validar essa nova funcionalidade, a gente colocar o teste funcional automatizado para validar essa funcionalidade. Por que o teste funcional está no topo da pirâmide e não ali na base ou no meio? Porque testes funcionais automatizados e manuais, eles demoram muito para ser executados, eles têm um custo maior de manutenção, principalmente se a gente tem uma suíte de teste muito grande de teste funcional, que vai abrir a tela, abrir o aplicativo para validar, ele é muito difícil de dar manutenção. A gente coloca os fluxos principais nele e deixa que os pormenores sejam testados pelos testes unitários integrados. E por que a gente faz isso? Para evitar os anti-patterns. Entre os mais conhecidos deles está aí o ice cream, que é o em formato de sorvete. E isso geralmente acontece quando os nossos testes automatizados, eles não são confiáveis, são muito difíceis de dar manutenção, ou demoram muito para executar, e a gente desiste deles e começa a fazer tudo no teste manual. Ou quando a gente não tem muitos testes unitários, a nossa cobertura de teste unitário de integração são muito pequenos, não é o que a gente esperava. E aí fica tudo para o teste manual, para o teste automatizado funcional front-end, e isso gera o anti-pattern ice cream, com muitos bugs passando para a produção, muito teste manual, muita repetição de cenários e testes automatizados que não são confiáveis. Então evitem o ice cream, tentem sempre deixar a pirâmide de teste assim, na base teste unitário, no meio integrado e os funcionais, todos os fluxos principais no funcional automatizado, todos que você julga importantes funcionais automatizados, e os testes manuais só para novas funcionalidades. Quanto menos teste manual você faz, mais qualidade no software a gente tem. Então essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Tem alguma dúvida, sugestão ou crítica? Deixa nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.